Olá pessoal, tudo bem? Eu novamente, na aula de hoje, agora, eu estou com vocês, ensino religioso, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar na aula de ensino religioso os elementos sagrados, tá? Mas, como de costume, nosso momento de acolhida, nosso momento de oração, e eu quero convidar vocês, então, a fazer esta reflexão comigo, tá? Me acompanhe. Vamos lá. Olha aí, eu trouxe para a gente refletir na nossa aula de hoje, um pouquinho sobre o texto que também está presente no conteúdo da aula, de ensino religioso, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7, 13, tá? Então vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios do conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim, permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Propício para o nosso momento, para a nossa reflexão da aula de ensino religioso de hoje, para o nosso momento de oração, tá bom? Então, que nós possamos colocar nas mãos de Deus todos os nossos desejos, as nossas preces, os nossos agradecimentos. E de braços abertos, de mãos estendidas, possamos humildemente dizer a Deus tudo aquilo que nós queremos. Que na nossa aula, no nosso dia, possamos realmente experimentar esse amor. Amor de Deus, amor da família, amor dos nossos amigos, que apesar da distância, com certeza a gente consegue perceber tudo isso, certo? Então vamos lá. Vocês se recordam que na aula de ensino religioso da semana passada, eu e a professora Carla, nós trabalhamos com vocês o sagrado, na religião. Falávamos, inclusive, de momentos, sagrados, explicamos os lugares sagrados, explicamos também um pouquinho, de como as religiões foram, desde o surgimento, dos primeiros grupos humanos, lidando com a questão da religiosidade. Esses elementos que estiveram presentes em todos os contextos, em todos os cenários. E com certeza vocês conseguem perceber, isso também nas aulas de história, certo? Lembra que nas aulas nós falávamos bastante de cada civilização e que cada povo também tem a sua religiosidade? A grande maioria dos povos estudados em história, politeístas, O único monoteísta foram os hebreus. Vocês também conseguem perceber essa quantidade de elementos sagrados que estão a partir da página 41 do livro de ensino religioso? O meu está aqui.
tá? E a gente consegue perceber isso permeando, passando por todo o livro, né? Principalmente desde que nós começamos a falar de instituições religiosas. Várias aulas a gente trabalhou essas questões das instituições. Vocês se recordam que vocês fizeram uma pesquisa de uma receita de família, né? Então, isso são símbolos, né? Simbologias associadas ao cotidiano, né? Tudo isso associado também dentro do que nós chamamos de religiosidade. Então, olha lá, nós queremos começar a nossa aula a partir da página 41 com esses elementos, certo? Me acompanhe. Então, nós temos o fogo, a água, né? Ali os grãos simbolizando a fertilidade e o vento, né? Então, tudo isso faz parte do que dentro das religiões, e nós, né, católicos também, carregamos toda essa simbologia, né, no nosso batismo. Nós temos a representação da água e da vela, né, que simbolizam a nossa fé, a purificação, a fertilidade, os grãos. Uma vez eu li, há muito tempo atrás, que o maior favor que se faz a uma semente é plantá-la, tá? É enterrá-la. Por quê? Porque daí ela nasce, ela brota, ela vai crescer, ela vai frutificar. Lembra? É bíblico. Cresceram e reproduziram, né? E o vento? Aquilo que a gente não vê associado, então, aquela atividade que nós fizemos também, creio que vocês fizeram, né? Das questões de buscarmos no dicionário o significado de onipresente, onipotente, inefável, né? Por quê? Porque tem toda essa representação, tá bom? Então vamos lá. Então, quando a gente fala em relação a tudo isso, logicamente vem o quê? A palavra, a linguagem, né? E na Bíblia não é diferente. Por quê? Porque nós também temos, né, associado a esse contexto, a figura de Jesus, biblicamente falando. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer: e o verbo de Deus se fez carne, o verbo de Deus habitou entre nós, o verbo Jesus, tá? Então, está associado à figura de Jesus, ou seja, o concretizar a partir daquilo que foi dito, né, que foi anunciado a Maria. Tá? Então, nós estamos seguindo o nosso livro. Olha lá, folheando com vocês, acompanhando, né, no livro de vocês, o livro digital, mas aí fazendo toda essa relevância. Então, a partir da página 42, nós temos o texto, né, falando então de toda essa diversidade, né, religiosa. A gente traz o texto de 1 Coríntios. Por quê? Lembra? Livro de João, o verbo se fez carne, o verbo Jesus. Aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Por quê? Porque o amor coloca em prática, é um outro elemento religioso, né? Então, a gente costuma de fato dizer que estão associados. Tá? Lembra que Jesus vai dizer: o primeiro mandamento e maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Seguindo então a nossa lógica, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, em vários momentos, em várias passagens, né? Inclusive no nosso livro, a gente já falou sobre isso quando a gente estava lidando com o simbólico, com os lugares sagrados. Então, o que a gente tem aí? Observa, a terra é um importante elemento sagrado, né? Olha lá, por quê? Porque é a partir daí que a gente começa a ter toda essa relação
do ser humano com a natureza, então, com o divino, com o sagrado, tá? Segundo a Bíblia, antes de Deus criar o homem, né? Antes de criar, de acordo com o Gênesis, Adão, né? Ele cria a terra. Ele vê a benevolência, né? E vai, de acordo com o livro do Gênesis, né? Ver que tudo era bom. Olha que legal, a simbologia presente em todos os textos bíblicos. Então, a palavra Gênesis vem do grego e significa origem, criação. Daí, então, né, o nosso primeiro livro bíblico ser Gênesis, está associado, então, à criação. Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Continue me acompanhando, por favor. Então, nós temos um outro trecho, mais uma vez, voltados para a questão bíblica, né? E formou o Senhor Deus o homem do barro da terra. Inspirou-lhe as narinas e o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Lembra no texto bíblico, né, que Deus cria todos os elementos da natureza. Por último, né, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele dá o sopro, o ar, né, da vida. Daí, então, nós temos que elementos? O ar, a terra, a matéria, vinculadas a Deus. Então, outro elemento sagrado, né, dentro do nosso contexto, é a terra, o elemento primordial de acordo com Gênesis, né? Deus cria a terra. Tudo bem? Conseguiram entender? Então vamos lá. Ainda nessa mesma página, né, quando a gente coloca o livro do Gênesis, nós temos explicando que mais tarde, né, nós teremos outros questionamentos, e aí a gente vem, né, também já estudado em história, a ciência. E aí, Charles Darwin, lembram? Lá no primeiro capítulo do livro de história, quando nós estudamos sobre a criação, né? Aí nós tínhamos as duas teorias históricas, a teoria evolucionista e a teoria criacionista. Recordam, né? Então a gente traz a partir de toda essa experiência. Bom, então se a terra é um elemento sagrado associado à fertilidade, a gente percebe em várias culturas, tá? Independente de monoteísta ou politeísta, associados então a essa fertilidade, tá? Por quê? Porque as mulheres carregam o dom da fertilidade, tá? E aí a gente vai ver, por exemplo, nos gregos que nós começamos, os cretenses, tá? Veneravam, né? Adoravam a grande mãe, a figura da grande mãe, a deusa mãe para os cretenses, tá? Era realmente essa simbologia do ciclo da natureza, do ciclo da vida. Interessante a gente associar, então, olha lá, todo o processo. Observa a sementinha, né? Lá no ensino fundamental 1, a gente geralmente faz essa atividade de observar a sementinha crescendo. Então, toda a fertilidade, né? A probabilidade de crescimento, de fecundação e de gerar uma nova vida. Um outro elemento muito importante para nós entendermos, então, a religiosidade, tá bom? E o respeito e a natureza, tá? Os animais, né? Então nós temos essa demonstração do amor de Deus. Se nós estamos falando que o ar, o fogo, a terra, né? Tudo isso está relacionado a elementos sagrados criados por Deus, então a gente precisa demonstrar o quê? Respeito, amor, né? Mais do que nunca, até porque a gente já começou a nossa aula de hoje falando do amor. Um grande elemento, né, religioso, presente em todas as manifestações
religiosas, tá? E mais do que nunca, né, a figura de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, né? E o reino dos céus é comparado, então, a esse Jesus que acolhe, né? Lá no Evangelho ele vai dizer que a gente precisa ser como as crianças, puras, né? Por isso, essa imagem associada, então, ao respeito, ao amor à natureza, tá? Olha aí, além desses elementos sagrados, tá? A gente tem na página 44 falando de animais sagrados. E aí a gente aborda esses animais sagrados principalmente nesta primeira página, tá? Nas culturas politeístas. Nós já estudamos os egípcios, lembra? Deixei para vocês lá o trecho, né, o trailer do filme Deuses do Egito. Tá aí uma representação desse politeísmo, tá? Os hindus, né, os povos da Índia, têm a veneração, a representação do deus Ganesha, tá? O corpo humano, uma cabeça de elefante com vários braços e mãos, também uma simbologia desses animais sagrados e em várias outras religiosidades. A gente já viu na aula passada os lugares sagrados. Lembra que nós passamos pela Índia, pelo rio Ganges, tá? Também associado a isso, nas culturas indígenas, tá? Principalmente nas culturas indígenas brasileiras, né? Nós temos essa representação desses animais sagrados. Então, há uma simbologia, há uma mensagem associada a esses animais, tá bom? No caso dos indígenas, a arara, as onças, a mãe natureza, a mãe terra, né, faz parte, então, desses elementos sagrados. E nas religiões monoteístas, os animais eles têm um significado um pouquinho diferente. Tá? Por que um pouquinho diferente? Porque eles buscam descrever uma simbologia. Tá? No cristianismo, o leão aparece em vários trechos bíblicos. Tá? Por quê? Porque os primeiros cristãos foram, né, no Coliseu sacrificados com leões, colocados para guerrear, para lutar na arena com leões. Daniel, lá no Antigo Testamento, também foi preso na cova dos leões. Então, há associado para descrever, então, uma simbologia, uma fé. Por que os cristãos foram, né, para o Coliseu? Porque eles acreditavam na fé que eles pregavam. Daniel também sustentava aquela fé, então, associado a uma simbologia. E o mais presente dos símbolos, né, o próprio Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pomba, um outro elemento sagrado, a representação do Espírito Santo. Já, né, agora após a Páscoa, nós teremos a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes. Nesta representatividade, temos a figura da pomba. Percebe? Então, a gente consegue associar, consegue assimilar esses animais, elementos, símbolo com o sagrado. Isso dentro do contexto religioso. Tá bom? Então, olha lá. Entendemos que elementos sagrados, né, os animais sagrados, fazem parte de um contexto religioso, né, tanto monoteísta quanto politeísta. No nosso caso, a gente tem, enquanto cristão, né, a figura desses animais que trazem mensagens religiosas, certo? E aí, né, como atividade, como tarefa, vocês têm 2 exercícios da página 45, valores em prática. Respondam no caderno que essas atividades depois serão corrigidas, né? Lembra que as atividades de ensino religioso estão associadas à às nossas notas trimestrais, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula.